Fala turma, eu sou o professor Valdir Imbrois e hoje eu vou te dar o bizu de como utilizar Darcy Ribeiro na redação. Darcy Ribeiro, professor, antropólogo, escritor e político brasileiro, é uma figura importantíssima da formação cultural do nosso país e essencial para compreender a nossa história no século XX. Darcy Ribeiro tem uma obra chamada O Povo Brasileiro, na qual ele decide dissecar antropologicamente a nossa história, a nossa cultura e a nossa essência. Hoje nós vamos analisar um dos aspectos dessa obra, que é a nossa formação cultural. Na visão de Darcy Ribeiro, nós somos formados por três matrizes culturais distintas. Uma matriz europeia, eminentemente portuguesa, uma matriz africana, composta de etnias e grupos completamente distintos que vieram para cá à força por causa do tráfico negreiro, e a matriz indígena, composta também por centenas de culturas completamente diferentes entre si. No entanto, ao longo da nossa formação cultural, a herança branca, europeia, portuguesa foi supervalorizada, enquanto a herança cultural africana e a herança cultural indígena foram apagadas, deixadas de lado, invisibilizadas e tratadas com violência e desprezo. Isso se manifesta em diversas percepções, por exemplo, na proibição de se falar tupi no Brasil no século XVIII, que era como se fosse uma segunda língua, ou mesmo no processo que nós fazemos de buscar transformar todos num pacote único. A gente fala índios, né, brasileiros, indígenas, como se todos fossem um só. E hoje nós temos ainda centenas de etnias em atividade e vivendo, cada um a sua cultura, cada um do seu modo. Da mesma maneira, nós buscamos invisibilizar manifestações como a capoeira, que é uma grande mãe cultural do nosso país, e consideramos com preconceito elementos religiosos que vêm do candomblé e da umbanda, religiões de matriz africana. Para poder trazer Darcy Ribeiro para as nossas redações, nós podemos mobilizar esse conhecimento, por exemplo, para discutir diversidade cultural do nosso país. Darcy Ribeiro chega a dizer nessa obra que o Brasil não deu certo, né? E uma das razões pelas quais ele diz que o Brasil não deu certo é justamente porque a gente tem dificuldade de se formar enquanto nação, enquanto povo, de construir uma identidade na medida em que a gente apaga parcela muito substancial e significativa daquilo que nós somos, ou seja, as heranças africana e indígena do nosso país. Portanto, a gente poderia apontar que a diversidade cultural brasileira não é plenamente valorizada na medida em que a gente dá valor excessivo à matriz europeia em detrimento das matrizes africana e indígena. Da mesma maneira, em temas relacionados ao racismo ou à questão indígena no Brasil, é possível mobilizar a obra O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro para apontar como, ao longo da nossa história, buscou-se invisibilizar, marginalizar esses grupos em favor de trazer uma espécie de herança branca europeia a que os brasileiros deveriam visar e deveriam considerar como superior. Darcy Ribeiro, senhoras e senhores, é uma excelente referência para a gente trazer para o nosso texto e vale a pena conhecer o máximo possível.